Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, originais, do 10º episódio, também conhecido como o último, da terceira temporada da série Snowpiercer, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, e chegamos então ao encerramento de mais uma temporada nessa série completamente gelada. Pois é, as aventuras da turma dentro do Snowpiercer. E tivemos por aqui nessa semana algo frio. Pois é, não tinha como não fazer este trocadilho, né? Realmente, esse encerramento de temporada aqui, basicamente ele tem a mesma pegada do que foi a abertura, então, aqui da terceira temporada. Que, lembram? Eu comentei que foi um episódio fraquinho, né? Que não servia muito para meio que colocar em nós exatamente todas as expectativas possíveis para essa temporada. E quando chega então aqui nesse episódio de encerramento, basicamente a gente tem a mesmíssima coisa, ou até um pouquinho pior. Porque quanto mais você começa a analisar esse episódio, e olha que eu acabei de assistir ele agorinha, não faz nem acho que 20 minutos que eu terminei de completar a temporada, e já estou aqui, cada vez que eu penso um pouquinho, eu falo, não, tem outro defeito aqui, outro defeito acolá. Na verdade, esse episódio realmente é uma síntese do que foi a primeira temporada. Aqui a terceira temporada. Aliás, já aviso para vocês, eu vou fazer daqui a alguns dias um resumo da temporada inteira. Mas de uma certa forma, né, o que eu vou dizer aqui a respeito do último episódio tem a ver com o todo de qualquer forma. Porque literalmente, esse episódio aqui foi quase uma enrolação também. E quando a gente percebe, ele enrolou sobre o quê? Enrolou exatamente sobre a temática da temporada. Que vocês lembram, né? Desde lá, o primeiro episódio se prometia chegar ao novo Éden. Ok, então a aventura é chegar até lá. Só que quanto mais os episódios foram passando, mais a gente percebeu que, caramba, eles só estão enrolando com a gente, né? Podia ter chegado antes. E de fato, né? A sensação que dá, pelo menos pra mim, né? Quando a gente termina de assistir esse episódio final, é que, poxa, eles podiam ter chegado ali no novo Éden lá pela metade da temporada. Então, desdobramentos poderiam acontecer, como claro acontece aqui, né? Um cliffhanger, né? Um gancho para a próxima temporada. Sim, foi tudo uma enrolação. E esse episódio, especificamente, vamos falar sobre ele, né? Ele foi uma enrolação porque toda a questão ali do Will Ford, primeiro, né, que ele ficou livre ali, né? Com aquela, digamos, oportunidade que ele conseguiu, justamente colocando entre embate Layton e também a Melanie. Então, aqui nesse episódio, tínhamos 3 frentes praticamente de batalha, de conflito. E claro, né, talvez para facilitar as coisas, 2 dessas 2 vertentes poderiam se unir contra a terceira mais fraca. E de fato foi o que aconteceu, talvez entre aspas. Não dá para justificar que realmente eram fortes, né? Melanie era um pouco fraca. Will Ford estava limitado. Os dois se uniram então para vencer Layton, que basicamente ele estava mais no lado prejudicado por causa de ter perdido a força política, né? Mas claro, se ele consegue converter todo o pessoal ali da terceira classe para baixo, incluindo os fundistas, ele consegue ficar no topo mais uma vez. Ou seja, mas mesmo assim, quando teve essa aliança de Will Ford com Melanie, não cheirava grande coisa. E depois, claro, no fundo, a proposta do episódio é fazer aquela surpresinha, aquela reviravolta. Não estávamos com você. Pois é, inclusive, né, até valorizaram o passe ali da Zara, né, que sempre foi uma personagem meio dúbia desde o começo aqui dessa temporada. Quer dizer, ela sempre foi nas outras temporadas, mas aqui já havia uma questão de... existia talvez um certo conchavo, não tinha uma coisa no ar, né? E aqui, claro, foi justificado exatamente aquela sensação passada pra gente, né? Ela realmente poderia atrair todo o pessoal do Layton. E foi daí que veio a surpresinha. Enganei vocês, né? Quanto lá no fim, então a gente acabou descobrindo que Melanie e Layton acabaram se unindo para proteger os seus entes queridos, né? Justamente a Alex e também a Lyanna. O que foi uma coisa também bastante broxante, porque, caramba, que reviravolta é essa? Também um pouco sem sal, colocando o vilãozinho, né? Ou vilãozão, né? Na verdade, o Will Ford, dentro daquele trem que foi o mesmo, né? Que serviu de bote salva-vida para Melanie. O que é a proposta ali exatamente deles? É fazer com que o Will Ford possa voltar em algum momento da próxima temporada, a 4ª, que talvez, provavelmente, né, vai ser a última da série. Será que sim? Será que não? É um descarte bem ridículo mesmo para o personagem, né? Porque por enquanto foi só isso que soou, né? E nisso que
O episódio parecia uma bela de uma enrolação, parecia que havia um grande levante, realmente uma tomada de poder, mais uma vez, de Will Forge, mas não, ele foi passado para trás num simples golpe barato que todo mundo aplicou em cima dele. Inclusive, né, colocaram ali, nessa cena de revelação que ele estava sendo passado para trás, com a Aule presente. Para quê? Nem precisava, mas só para enfatizar. Ah, você também está do lado deles. Realmente, coisa bem tosquinha mesmo. Bom, ele pode estar relacionado com aquele gancho dado ao final do episódio, lá de 2006? Pode ser, né? Se passaram 3 meses, tudo é possível. Mas claro, né? Aí teria que ter, acho que, muito mais personagens aparecendo para o lado dele. Mas enfim, isso é uma questão para o futuro, é só conjectura que a gente está fazendo por aqui. O que vale é que sim, tudo aqui que teve caminhando para fazer a surpresinha para nós, resulta em algo fraco, que encontra eco na temática inteira da série, que é exatamente chegar ao novo Éden. Tá, chegaram, bacana, mas isso gera promessa no primeiro episódio, só no último que eles chegam. De novo, eles podiam ter colocado essa chegada ali no meio da temporada e ter alguns desdobramentos interessantes. Mas o curioso também é que quando a gente vê o que acontece aqui de importante de fato, né? As brigas políticas, a gente pode colocar assim bem en passant, porque isso tem a ver com a base da série, né? A dominação dos mais fortes perante os oprimidos, patati patatá. Isso sempre teve, isso sempre vai ter, provavelmente, né? Mas o que é interessante é exatamente a proposta final, quando então Melanie e Layton se unem, por causa, claro, dos motivos dos entes queridos. Mas qual é a solução final que eles dão? Dividir o trem, não exatamente, dividir o trem em duas partes. Não se sabe se uma é maior do que a outra, não se sabe quantas pessoas foram para cá ou para lá. Lembrando que acho que são em torno de 3.000 pessoas, se eu não me engano, para 1.029 vagões. Bom, agora são 500 e pouco para cada lado e 1.500 e pouca também divididos. A gente não sabe, né? Fica uma coisa bastante dúbia, né? Mas, claro, os personagens que a gente acompanha, a gente conseguiu perceber que realmente eles estavam bastante espalhados. E a Teal, né, que deu aquela fraquejada no último instante, ela estaria separada de Audrey, mas resolveu ficar com ela. Mas o que era talvez divertido, né? A todo momento que essas cenas de despedidas, que também são uma bela de uma chatice que sempre acontece em finais de temporada, né? Eu ficava pensando, tá, a maioria desses personagens que estão indo lá para acompanhar o Snowpiercer, já que Melanie ficou com a locomotiva, né? Então ela vai ficar considerada como o Snowpiercer e o Leto vai ficar com a Big Alice, né? Todo mundo que está indo com o Snowpiercer são personagens, acho que mais dispensáveis. Tanto que eles deixaram essa mudança da Teal quase lá para o final, né? Eu digo dispensável porque, mais uma vez, poderia se descartar a atriz principal aqui do show, né? A Jennifer Connelly. Já dispensaram uma vez, por que não dispensar outra, né? Só que teria o problema. Quem ficaria de nome forte, então, para a temporada seguinte? Porque já descartou o Sean Bean, manda ele lá naquele vagãozinho. Aí você descarta também a Jennifer Connelly. Quem vai segurar o rojão aqui de chamar a audiência? Pois é, né? Mas eu ficava com a sensação, tá, eu acho que a gente vai realmente ficar sem ver todo esse povo que vai com ela. Mas, não importa. Mas é o ponto que eu estava querendo falar, né? Que exatamente qual é a solução que eles encontram. Tudo bem, eles dividem o trem, né? E o trem, o Big Alice, vai lá para aquele caminho perigoso, sinuoso, né? Difícil de passar, a grande composição que são, né? Aqueles vagões de quase 3 andares. Enfim, eu fiquei pensando, caramba, a Melanie, ela voltou para o show, ou o personagem, né, voltou para a história, tendo aquela reviravolta também, né, que também foi por enrolação, né, olhando os dados e falando, não, eles não são consistentes, pessoal, a gente não pode ir para lá, vamos abortar tudo, vamos continuar seguindo a vida aqui nesse trem. Aliás, é especificado aqui, acho que nunca tinham dito antes na série, que mais ou menos o trem ainda vai durar uma década e pouco, ou seja, ainda bastante tempo, né? Mas, por que eles não pensaram, e eu fiquei com essa ideia o tempo todo aqui no episódio, principalmente quando teve a cisão do trem, por que eles não mandaram, depois que a Melanie enfiou na cabeça que os dados eram inconsistentes, por que eles não mandaram uma missão justamente nessa trilha? Se existia o desejo que o Layton fomentou de todos quererem ir para esse lugar quente, por que eles não mandaram exatamente alguém para fazer uma pesquisa? Era só mandar a Big Alice, por exemplo, né? Tinha que ser, claro, tinha que ser ela,
fazer esse caminho sinuoso e acabar descobrindo, não. Ou seja, era uma coisa óbvia, ou seja, até o retorno da Melanie ao show devia ter acontecido também muito antes, não no finalzinho, acho que ela retornou no 8º episódio, né? De fato mesmo, acho que foi no 8º, né? Já havia prenúncio, acho que no 7º, uma coisa assim, né? Ou seja, ela devia também ter retornado num 3º episódio, por exemplo, para num 5º episódio eles chegarem ao Big Alice. Ou seja, essa temporada ela tinha tudo para ter várias emoções, só que eles arrastaram tudo, deixaram a resolução ao final. E ficaram, claro, inconsistentes. Eles não conseguiram manter uma certa verdade, né? Ser verossímil o que está acontecendo. Por que que a cientista simplesmente bateu o olho nos dados e desistiu do seu próprio projeto? Ela devia ter mandado uma missão para essa trilha. Tá, vocês coletaram todos os dados, estão derrubando minha teoria, mas eu vou insistir mais um pouquinho. E não fazer um levante. Em vez de ela tomar o trem, querer não entrar lá na rota lá do chifre, ela devia mandar alguém ir investigar. Era isso que tinha que ser feito. E claro, talvez tenha algum probleminha, né, para dar emoção mais ao show. Eles não souberam desenvolver literalmente aqui a 3ª temporada. Já estou me adiantando então ao que eu vou dizer no próximo vídeo, né, de conclusão aqui da 3ª temporada. Enfim, mas o que vale, esse episódio ele denuncia tudo isso, por isso que ele principalmente é fraco. A reviravolta é que é apenas uma pegadinha pra gente no fundo. Um episódio conclusivo de temporada que não traz lá muitas emoções. Ele só faz 2 tentativas de emoções, né? Mais uma espécie de levante para lá e para cá, e quais perigos, né? Quem vai morrer nesse novo levante, né? Sempre teve aquela tensão. E depois aquela choradeira que foi a despedida de todas as pessoas que eram mais próximas, né? Ah, falando em despedida, né? Finalmente nos livramos de LJ. Pois é, aquela personagem intragável, né? Aquela adolescente rica, sociopata não, psicopata, né? Que não teve serventia nenhuma aqui nesta temporada. Pra que mantiveram LJ no show? O que ela é? O que a atriz é? Ela é filha de alguém poderoso dentro que escreve o show, que comanda, que produz? Alguma coisa parecida, porque ela não teve serventia nenhuma. Como já não teve na 2ª temporada, né? Ela já devia ter sumido da série desde a primeira, ter morrido lá junto com os ricos quando eles foram defenestrados. Mas não, ela permaneceu apenas para encher. Quer dizer, aqui na 3ª temporada ela fez menos ainda do que na 2ª, porque na 2ª ainda teve, né, um momento de virada, foi ali por causa dela, uma ajudinha dela, mas aqui com certeza ela não teve serventinha nenhuma. E falando também em mortos, né, caramba, esse episódio aqui retornou um personagem que também, mais uma vez, pela 3ª ou 4ª vez a gente achava que estava morto, mas não estava. Dessa vez foi aquele engenheiro, que acho que é um engenheiro russo, né? Ele voltou, era ele que estava sendo o experimento lá da cientista maluca. E a participação dele aqui nesse episódio também foi pífia, não serve para nada. Pois é, outra enrolação. Para quê? Tá, é um trabalho para a próxima, né? Uma preparação para a próxima temporada. Só que o detalhe curioso, né? Ela foi, ela que eu digo, a cientista e também, né, o seu experimento de laboratório, que é o engenheiro Boris, né? Que está todo meio sequelado, né? Do que fizeram com ele. Os dois foram com a Big Alice. Por que não ficaram lá no Snowpiercer? Porque realmente precisa de alguém forte nas aventuras da 4ª temporada para o lado do pessoal do Big Alice. Mas acho que era mais sensato eles ficarem com o Snowpiercer, né? Porque o próprio Will Ford ficaria no Snowpiercer. Também tem essa divisão bastante importante, né? Todo mundo que for um Will Fordista, né, deveria ficar no Snowpiercer, né? E quem é mais leitoniano, mais fundista, deveria ficar na Big Alice. Bom, essa minha teoria aqui já cai por terra quando a gente pensa no Miles, né, naquele garoto que também retornou aqui essa temporada mesmo só para constar quase, né? Mas ele ficou no Snowpiercer. Para quê? Para aprender a ser maquinista. Mas se a ideia é de quem fica, o problema de quem opta por ficar no Snowpiercer é que talvez vá morrer logo, porque só tem mais 10 anos de vida da máquina. Não que todo mundo saiba, né, a população inteira do Snowpiercer, mas você sabe que um dia essa máquina vai parar e eles vão morrer congelados, né? Por que ele não foi junto com o pessoal, o Leighton? Não dá para entender, realmente. Se ele quer ficar no Snowpiercer porque ele quer aprender a ser um maquinista, um grande maquinista, né? Caramba, ele podia também ficar na Big Alice e aprender com o Javier.
Enfim, são aqueles detalhes que a gente vai percebendo quanto mais a gente presta atenção no que é apresentado pra gente numa semana, né, num episódio. Ainda mais um conclusivo, onde a gente não tem mais esperança, tá, eles vão corrigir na semana que vem. Não, agora não dá, né? Só ano que vem, na 4ª temporada. Enfim, eu achei esse episódio aqui como proposta de encerramento muito piorado daquilo que foi a proposta inicial lá no primeiro episódio. Ou seja, esse episódio aqui é muito mais fraco, é um dos mais fracos encerramentos entre as 3 temporadas que a gente já viu por aqui. Portanto, eu parar esse encerramento aqui, o 10º episódio da 3ª temporada de Snowpiercer. Bom, eu atribuo apenas 1 asterisco. Realmente decepcionante. Não é uma bela de uma porcaria. Na temporada passada eu cheguei a dar 0 para um episódio, porque realmente era quase já na base da ofensa, né? De quem está assistindo, acompanhando a série. Esse aqui ainda vai, uma coisa ou outra salva-se, né? Mas de resto, no conjunto da obra, realmente é um péssimo encerramento e como um episódio também normal, também bem fraquinho. Tá de bom tamanho, 1 asterisco. Então vamos combinar que ano que vem a gente confere aqui a 4ª temporada de Snowpiercer e daqui a alguns dias, né, um resumo total do que aconteceu na 3ª temporada. É isso.